Bom, então vamos lá. O tema, né, que eu vou falar hoje é sobre coevolução, interação entre parasitos e hospedeiros. É um tema bem, ao mesmo tempo que é bem básico para a gente iniciar o curso, né? Eu pensei em fazer uma visão geral sobre tudo que vocês vão ver daqui para frente no curso de parasito que elas estão oferecendo. Quando vocês estiverem tendo aula sobre os temas específicos, algumas coisas vocês vão conseguir puxar e lembrar, né? Assim eu espero. E outras coisas são mais, talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Então são coisas, curiosidades, coisas que vão fazer vocês talvez entenderem ou enxergarem com outros olhos, né? Esse universo da parasitologia, né? E das relações entre o parasito e os seus hospedeiros. Alguns conceitos básicos eu trouxe aqui para a gente entrar realmente no assunto de coevolução, né, interação parasita-hospedeiro, porque já é um tema um pouco mais complexo, então eu quero começar bem do início da história, né, porque eu não sei, né, a formação de todos aqui, talvez aqui quem já fez biologia, quem já trabalhou mais com ecologia, vai conseguir entender já de antemão, talvez outros que sejam de umas áreas mais específicas, né, precisem ainda retomar alguns pontos-chave. Então, por isso eu trouxe alguns conceitos, tá, só para a gente ingressar. Eu tenho certeza que todos aqui sabem, né, o que é um parasito, né? Então, um parasito, por definição, é aquele organismo que retira o seu alimento de outro indivíduo, né? E o hospedeiro, por sua vez, é aquele que é parasitado, né? Então, aqui um cachorrinho, por exemplo, com uma pulga ou um carrapato, ele é o hospedeiro, e aquele é um ectoparasito, então é um parasito que fica ali do lado de fora do seu corpo, extraindo, né, se alimentando daquele hospedeiro. Então, nós sabemos que todos os organismos, eles vivem num ecossistema, né? Aqui coloquei uma imagem, né, para a gente imaginar que todo o nosso globo, né, tem diferentes ecossistemas, diferentes biomas, todos os organismos estão ali inseridos num determinado ambiente, né? Esses ecossistemas, eles se relacionam entre si, né? Tá tudo relacionado. Algumas relações entre esses organismos são benéficas, né? Ou seja, trazem benefícios para ambos os indivíduos. Algumas relações, no entanto, não são tão boas assim, né? São boas apenas para um dos lados, né? O outro lado não está em benefício, no caso, ele fica em desvantagem. Então, nesse ecossistema, nós temos, então, aqui como nessa imagem eu coloquei, nós temos interações entre indivíduos de diferentes formas. Então, tem indivíduos que, quando se relacionam, ambos se beneficiam, ok? Por exemplo, mutualismo, quando as duas espécies saem ganhando. Nós temos, por exemplo, os líquens, né, que é uma associação de algas e fungos, né? Os líquens, quando estão juntos, é bom para os dois, né? O líquen faz a fotossíntese e fornece energia e os fungos fornecem umidade e proteção. Então, é bom para os dois. Tem outras interações que são boas para um dos indivíduos, mas é indiferente para o outro. Por exemplo, o comensalismo. Então, ele está, por exemplo, as rêmoras e os tubarões. O tubarão não tem nada, não perde nada quando tem as rêmoras do lado dele, mas as rêmoras se beneficiam, porque elas comem ali do que sobra da alimentação do tubarão, elas se protegem, porque tem ali um indivíduo grande, né? Elas ganham velocidade na hora de nadar, mas para o tubarão não faz diferença. Agora, o parasitismo é um tipo de interação onde um deles só se beneficia, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, esse indivíduo aqui não está satisfeito, né? E o outro está satisfeito. Então, é uma relação que não causa benefício para todos, né? Só para um deles. E ocorre entre diferentes organismos de diferentes espécies, tá? Então, isso não é, por exemplo, uma competição. Competição pode ser da mesma espécie competindo pelo mesmo alimento, pelo mesmo espaço. Não é competição. É o parasitismo, é uma outra espécie que está se beneficiando em detrimento do meu malefício. Tá? Então, são interações entre espécies. Mas o que é, afinal de contas, uma espécie, né? Antes de entrar também, eu acho que é importante a gente saber, para falar de evolução, para falar sobre essas interações, a gente tem que entender a definição de espécie. Né? Então, espécie é uma população isolada reprodutivamente de outras populações. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Aqui do casal, né?
que já não está mais junto, infelizmente, né? Um casal muito querido de todos, mas existia, então, um matching, né? Nós somos da mesma espécie, então há a possibilidade de deixar descendentes. Já quando você é de uma outra espécie, não existe essa possibilidade, então não é possível o casamento, não é possível deixar descendente, né? Como nessa imagem nós vemos aqui embaixo. Então, é importante a gente ter essas definições em mente, né? Por quê? Porque a gente precisa entender, então, quando eu falo em diferentes espécies que estão interagindo, eu tenho que entender que isso aconteceu ao longo de milhões de anos, né? Por que nós temos tantas espécies, né? Como chegamos aonde estamos, né? Isso não aconteceu de repente, e não foi sempre assim, né? As espécies elas foram surgindo, né, pelo processo de especiação, que é um processo evolutivo, né, no qual as populações de uma espécie, nós digamos uma espécie ancestral, a partir de um determinado momento, começam a se diferenciar, né, e aí ao ponto de que elas se tornam tão diferentes que elas já são incompatíveis, né, que elas já não conseguem mais fazer esse cruzamento genético, elas não conseguem mais juntar os seus gametas e formarem descendentes. Então, esse é o processo de especiação. E aí, isso foi acontecendo, né, por conta da seleção natural ao longo de milhões de anos. E aí, nós mostramos essas diferenças, né, entre as espécies e a relação entre elas através de uma representação gráfica que nós chamamos de árvore filogenética. Aqui tem uma árvore, né, ilustrada, com vários organismos diferentes. Geralmente, a gente faz isso, né, na biologia, a gente faz essas relações filogenéticas, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre árvore filogenética, sobre especiação ao longo dessa aula, por isso eu quis dar essa pincelada antes de começar no tema propriamente de coevolução. E aí, gente, como que acontece essa especiação, né? Nós temos N espécies, como eu mostrei, né, na imagem anterior. Como nós chegamos nesse ponto, né? Então, um ponto crucial para que isso aconteça é que tem um isolamento reprodutivo. Então, num dado momento da história, né, da história ancestral aí das espécies, ocorreu uma barreira geográfica, né? Um isolamento que antes eram todos, por exemplo, essa espécie de gralha, né? Eram todas a mesma espécie de gralha. De repente, surgiu ali uma barreira, por exemplo, pode ser uma separação, né, de continente, pode ser um vulcão, pode ser um rio, pode ser uma estrada, qualquer coisa que isole essas espécies, né? Uma inundação, ela vai então, essa mesma espécie vai estar um grupo para um lado, um grupo para o outro. E aí elas não conseguem mais se encontrar. Essas espécies começam, então, a viver separadamente. Elas vão sofrer pressões seletivas diferentes. Por exemplo, de um lado da ilha pode ter ficado mais quente do que do outro, de um lado pode ter mais abundância de alimento do que no outro, ou então pode ter mais um tipo de vegetação do que no outro, né? Então, elas vão ter que descobrir formas diferentes para sobreviver. E aí, a pressão seletiva vai funcionar de formas independentes, né? Do que de um lado da ilha, por exemplo, no outro. E aí, elas vão precisar desenvolver capacidades de sobrevivência diferentes, até um ponto que elas estão tão diferentes que não conseguem mais, quando elas se encontrarem, elas não conseguem mais fazer o cruzamento genético, ou seja, elas já são incompatíveis sexualmente, elas já não têm mais como deixar uma geração, né, fértil. Então, nós temos aí um exemplo de especiação, né, de dois tipos de aves. Deixa eu ver aqui que meu celular está vibrando se é... Ah, não, é a Cris. É porque eu estou preocupada de cair a conexão e vocês não me ouvirem mais, então deixei no vibra aqui, perdão. Então, essas duas espécies, elas vão ser incompatíveis. Quando elas se encontrarem, elas vão ser diferentes. É como se elas... Então, a partir do ancestral comum, nós temos agora duas espécies distintas. Ou duas variedades, pode acontecer. Antes de acontecer a especiação, primeiro elas se tornam variedades. Nesse caso, são duas variedades. Elas são ainda a mesma espécie, mas elas são um pouco diferentes. Elas têm comportamentos diferentes, elas têm, nesse caso, elas têm uma coloração de penagem diferente. Então, se elas continuarem assim separadas, a tendência é que depois de muito, muito tempo, elas fiquem realmente incompatíveis. Elas não consigam mais compatibilidade para reprodução. Tudo bem até aqui? Então, por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala, não sei se vocês já pararam para pensar, né? Por que nós temos parasitos, né? Por que, por exemplo, nós temos a tricomonas vaginalis, né? Por quê? Será que ela sempre foi assim? Será que ela sempre foi parasito? Por que só existe as tricomonas vaginalis? É um parasito do homem unicamente?
né? Já alguns alunos me perguntam para mim, mas sempre foi assim? Onde surgiu isso? Então, sempre surge de uma espécie anterior, né? Um ancestral, que era diferente, e a partir do momento foi se adaptando, foi sofrendo adaptações, evoluindo, né? E então se tornou o que ela é hoje em dia, que não é estático, que continua a evoluir. Então não tem como falar de evolução, né, sem citar o Charles, né, o Charles Darwin, que é um estudioso, né, um dos caras, né, mais citados aí nessa área, é um ícone, e ele desde aquela época, né, a gente fica imaginando agora na aula do Dr. Telezano, a gente, né, teve esse exercício de ver como que os pensadores, né, chegavam a conclusões tão mirabolantes com tão pouco recurso, né, e ele já naquela época, né, ele já pensava muito sobre isso, né? Como surgiram as espécies, como elas são como são hoje em dia, né? De onde viemos, né? E ele, na época, recebeu uma orquídea, né? Ele colecionava, né, espécimes biológicos, ele fazia uma coletânea de tudo quanto é coisa, né? Ele ia para lugares diferentes e tal. E aí deram essa orquídea para ele, porque sabia que ele gostava de coisas diferentonas, né? E era uma orquídea muito peculiar, porque ela tinha um receptáculo de néctar, que é essa parte aqui, ó, gente, não sei se vocês conseguem ver minha setinha. Receptáculo é isso daqui, é onde a planta guarda o seu néctar. E era tão longo, o néctar fica aqui na pontinha, que ele ficou, né, cafifado. Falei, gente, deve existir um inseto que consiga coletar o néctar, né, dentro desse receptáculo. Tem que ser um inseto com uma probóscide bem longa, né? Como que ele vai conseguir entrar lá para coletar o néctar? E aí ele imaginou, ele falou, olha, deve existir uma espécie, a gente não conhece, mas deve existir. Ele fez essa hipótese, e aí, né, o pessoal na época achou isso ridículo. Falou, imagina, Darwin, nossa, tudo você acha que tem uma espécie, né? Tudo você acha que evoluiu, não é tudo assim, né? Calma lá. E aí ele ficou com essa ideia. E assim, passou-se o tempo, depois de 40 anos da sua morte, outros pesquisadores conseguiram finalmente encontrar que existia realmente essa espécie, né? É uma mariposa lá de Madagascar, exclusiva daquele lugar, que tinha uma probóscide de 28 centímetros, né? Ou seja, ela era capaz de introduzir, né, de coletar o néctar lá dentro. Então, o que nós vemos aqui, gente? Né? Isso é um exemplo de coevolução. Né? Então, aconteceu a evolução apenas da planta, aconteceu também a evolução da sua espécie dispersora, né? No caso, a polinizadora, que é o inseto. E aí a gente fica se perguntando, né, como isso aconteceu? Será que isso aconteceu de repente, né? De repente surgiu uma planta com um receptáculo enorme e aí apareceu também por acaso um inseto com uma probóscide bem longa? Não, claro que não, né? Provavelmente era menor, no começo era pequeno. Aí aquilo foi dando vantagens, né? Foi conferindo vantagens para aquela espécie de planta, cada vez ter um receptáculo maior. Então, cada nova geração que aparecia com uma mutação aleatória, mas que conferia essa característica, era então selecionada. Ao passo que isso também foi acontecendo paralelamente com as espécies de mariposa. Então, cada vez probóscides mais longas foram sendo selecionadas, ao ponto que nós temos hoje em dia uma espécie com uma probóscide tão longa quanto, né, o receptáculo da planta. Então, isso, gente, é uma espécie de coevolução, né? É bom para a planta, é bom para a mariposa. Então, foi benéfico para os dois terem isso. É bom para a planta por quê? Porque ela evita dispersar pólen ao léu, né? Isso para a planta é uma energia muito grande produzir pólen. E aí, quando ela consegue esconder, né, criar mecanismos de deixar aquilo mais, entregar aquilo de forma mais correta, né, para outra planta da mesma espécie, para ela é melhor. Então, é como se ela tivesse o pólen, ela sabe que só vai polinizar outra planta daquela espécie. Ela não vai desperdiçar o pólen para outros insetos que vão chegar lá e levar para outra planta, vai jogar fora e não vai resultar em nada. Então, para ela é vantajoso que ela tenha ali uma espécie de mariposa que faça o serviço direitinho, entregue somente naquela outra planta, que é onde ela quer que o pólen chegue. Então, esse é um exemplo, né? Isso aconteceu por quê? Porque aconteceu uma pressão seletiva, né? Em ambas espécies, independentemente, mas elas evoluíram reciprocamente, então elas co-evoluíram.
E aí eu dei esse exemplo da planta, né? Porque é fácil a gente enxergar, né? E porque tem toda a questão histórica do Charles Darwin. Mas, gente, isso acontece em todas as relações ecológicas, tá? Em todas. Acontece, por exemplo, no caso do predador-presa, é um tipo de interação. Então, cada vez, por exemplo, raposinhas com dentes mais afiados são selecionados e cada vez lebres mais rápidas. Então, elas estão coevoluindo o tempo todo. O competidor também, porque o competidor que come mais, né, ele vai levar vantagem. Então, ele é selecionado até por aquelas características. E o outro competidor também precisa, porque senão ele vai ser extinto. No caso do mutualista também, porque se eles juntos são melhores, então cada vez relações mais estreitas, né, que trazem benefícios para ambos, cada vez mais vão ser priorizadas, né? Isso acontece por conta da seleção natural. E também acontece na nossa querida interação parasita-hospedeiro, porque também é uma relação ecológica. Então, também nós estamos continuamente sofrendo pressão seletiva do nosso meio, e nós precisamos desenvolver formas de permanecer vivos, porque se essa interação não for assim, uma das espécies vai se extinguir. Então, acontece, né, também na relação parasita-hospedeiro. E agora entramos propriamente, né, no tema da aula, né, que é a coevolução do parasito e do hospedeiro. Então, gente, nós sabemos que a relação entre o hospedeiro e o seu parasita é uma relação muito estreita, né? Por quê? Porque o parasito, já como eu falei lá no comecinho, ele vive, né? Ele precisa do seu hospedeiro para se alimentar. Então, ele está sempre muito próximo do seu hospedeiro, né? O parasito precisa do hospedeiro para se alimentar. Então, é muito estreito. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, né, uma imagem de roedores, né? E imagem das suas pulgas, né? Então, quando nós temos essa relação muito próxima, a tendência é que ambos evoluam ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente tem dois roedores, né, que se acasalam, as suas pulgas então se encontram. Olha que romântico. Elas vão então acasalar também. E aí, o que acontece ao longo do tempo é que sempre as pulgas do mesmo roedor vão estar juntas. Ela não vai se encontrar com a pulga, por exemplo, de um cavalo, porque o roedor e o cavalo, ou então uma girafa, eles estão em ecossistemas e ambientes diferentes. Agora, a pulga daquele roedor vai estar sempre em contato com a pulga daquele outro roedor que ele convive. Então, a tendência é que o fluxo genético aconteça sempre assim, entre populações próximas, né? Aqui eu coloquei, né, aqui uma árvore filogenética bem simples, mostrando como então aconteceria essa coevolução. Nós temos então, por exemplo, uma espécie de roedor. Quando acontece a especiação, ou seja, elas se dividem em duas diferentes espécies, né? Lembra daquele exemplo que passou um rio, um vulcão, alguma coisa separou duas espécies que eram a mesma espécie, separou e elas viraram espécies diferentes, porque não conseguiram mais se encontrar e evoluíram independentemente. O que aconteceu com essas pulgas que eles tinham antes? A mesma coisa. A pulga que estava naquele roedor A ficou com ele e a outra foi para o outro. E assim nós temos clados que são que se sobrepõem. A gente consegue, então, ver que a evolução aconteceu tanto para o hospedeiro, também teve que acontecer para a pulga, porque ela também teve que se adaptar a esse outro ambiente. Ela também precisou, de alguma forma, evoluir e se adaptar para aquele espaço, né? Que o seu hospedeiro estava se adaptando já. Então, aqui coloquei esse textinho, né, para a gente fixar essa questão, né? Então, quando a linhagem de roedor se divide em linhagens A e B, aquelas pulgas, elas têm poucas oportunidades de trocar de hospedeiro. Ela está separada. Então, agora ela vai trocar, ela vai se alimentar apenas do roedor, né, que ela habita. Ela não vai mais conseguir encontrar aquelas pulgas que estão naquele outro roedor que está separado dela. Então, esse isolamento geográfico, né, torna também as pulgas reprodutivamente isoladas, então causa também especiação no parasito. Deu para entender? Qualquer coisa escreve aí, tá, gente? Daqui a pouco eu vou conseguir ler as mensagens, e aí a gente pode conversar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, tá tudo ok. Então, aqui uma imagem, né, hipotética de dois clados, né? Então, do lado de cá nós temos o clado do hospedeiro, que, por exemplo, sofreu especiação a partir de uma espécie ancestral. Então, aqui nós tínhamos uma espécie ancestral que se
virou uma outra espécie que, na verdade, não virou, né? Que foi selecionada ao longo dos anos, né? E aí, aqui nós temos outras espécies finais. E aqui os parasitos acontece geralmente a mesma coisa, ou seja, essas linhagens, né? Quando sofrem coevolução, elas tendem a ter uma filogenia também espelhada, ou seja, o parasito também tende a coevoluir na mesma no mesmo passo, né? A gente tem, então, sempre uma relação muito próxima do parasito com o seu hospedeiro. Aqui, nessa outra imagem, a gente vê o que acontece na vida real aqui, né? Nós temos aqui, eu não escrevi o nome das espécies, mas dá para a gente ver que são espécies diferentes, né? Nós temos aqui o chimpanzé, nós temos aqui o homem, espécies de gorila, espécies de primatas de menor porte, e aqui uma espécie de roedor, por exemplo. Então, cada um desses hospedeiros tem a sua espécie de piolho que lhe parasita. Então, a nossa espécie, né, digamos, que a gente pode chamar de nossa, ela não é a mesma que parasita, por exemplo, um roedor. Por quê? Justamente porque elas foram evoluindo, elas foram evoluindo junto com... Desculpa, gente, passei rápido, apertei sem querer. Elas foram evoluindo ao longo do tempo junto com seus hospedeiros, ao ponto que hoje em dia é tão específico que aquela espécie ela tem uma preferência, ela não consegue viver em outro ambiente. Né? Até existe algum nível de compartilhamento, às vezes, quando o pelo é muito parecido, quando a temperatura é muito próxima, mas aquele ambiente é exclusivo daquele parasito. Né? Por isso, por exemplo, que o piolho de macaco, né, é incompatível com o ser humano. Ele não consegue ficar ali. As patinhas daquele piolho foram adaptadas para o tamanho do pelo, para a temperatura, para o hábito daquele hospedeiro. Certo? Nós temos no homem, por exemplo, um ponto de termos espécies de piolhos específicas para o nosso cabelo, da cabeça, e para o cabelo, né, para o pelo do corpo. Por quê? Elas têm patinhas para aquela espessura de pelo, né, para aquele ambiente, para a forma onde aquele hospedeiro vai se encontrar com outro hospedeiro, né? Então, nós temos o Pityrus pubis, por exemplo, que fica restrito à região pubiana. Então, ele tem garras adaptadas, né, para o pelo pubiano. E ele se transfere para outro hospedeiro quando existe o contato, né, com o pelo pubiano de outro indivíduo, né? Ao passo que o piolho de cabeça, ele vai, então, ter outro tipo de garra, né, e outro hábito, porque ele está adaptado para um ambiente totalmente diferente. Então, ele vai ter que ter hábitos também para passar para um outro hospedeiro, diferente, né, que não é sexual. No caso, é contato direto, né, com fontes ou com compartilhamento de objetos. E vejam que essa relação entre parasita e hospedeiro é tão próxima, né, que até esses pequenos comportamentos também selecionaram diferentes parasitos e que esses parasitos evoluíram também ao ponto de que hoje eles estão adaptados para o que nós temos, né, como ambiente. Hoje e sempre, né? Eles estão assim continuamente. Aqui, olha, para vocês entenderem, então, por que nós temos tantas espécies, então, de parasitos? Por que nós temos, então, Plasmodium, por exemplo, nessa árvore, como nós vemos aqui, as espécies de Plasmodium? Nós temos Plasmodiums que são de roedores, nós temos Plasmodiums que são de galinhas, nós temos Plasmodium que são de primatas, e temos Plasmodiums que são humanos. Não é que eles são humanos, né? Eles foram selecionados ao longo do tempo, ao ponto de que eles hoje em dia só parasitam aquele hospedeiro, né? Eles se adaptaram para viver naquele ambiente, que é o corpo daquele hospedeiro. Então, a hemácia da galinha é diferente da hemácia do ser humano. Ela tem diferenças, elas são parecidas, sim, mas elas são diferentes o suficiente para que não permita que aquela outra espécie, né, consiga viver em diferente ambiente. Às vezes é possível, então é possível, às vezes, algum tipo de parasitismo transitório, né, que a gente fala, ou até um hospedeiro acidental, que é quando a gente consegue albergar um parasito por um determinado tempo, ou às vezes por acidente ele acaba adquirindo aquele parasito, e você participa daquele ciclo, né, de forma acidental. Mas muitos parasitos têm esse jeitão
né, que é realmente ter uma preferência, né, pelo hospedeiro, porque ele se adaptou, ele está perfeitamente adaptado para viver naquele ambiente. E ele é diferente quando ele vai para um outro hospedeiro. Ele precisa também se adaptar se ele for para um outro. E isso pode acontecer. Ele pode, então, num determinado momento da história, ele pode, então, ir parar num outro hospedeiro, mas aí ele vai ter que se adaptar. Ele vai ter que, a pressão seletiva daquele local vai selecionar parasitas mais aptos e que têm características diferentes daquele ancestral, certo? Então, aqui nós temos o exemplo do plasmódio, mas isso acontece, gente, para todos os parasitas, tá? E quem estuda isso vai poder conversar aqui no final da aula, não sei se alguém já trabalhou com isso, vai poder contar, né? E agora espero que vocês também consigam entender por que, então, nós temos essa variedade enorme, né? Por que nós temos tripanossomos que são de bovinos e outros que são de seres humanos? Por que nós temos leishmanias que são de lagarto, outras leishmanias que são de ser humano? Não é que são do ser humano, né? Mas leishmanias que infectam o ser humano. E outras que não infectam. Existe, né? E assim é a natureza, assim é o mundo real, né? A gente estuda muitos parasitas humanos, que são aqueles que a gente tem interesse, mas existe uma infinidade de outras espécies, né? Não patogênicas também, que estão passando por adaptações, mas que provavelmente no passado evoluíram a partir de uma única espécie ancestral. E aí, gente, como que acontece isso, né? Como é esse processo de coevolução? A gente tem, então, essa interação entre o parasita e o hospedeiro, né? Os hospedeiros. Por que eles são assim? Então, foi processo seletivo, né? Lembrando aqui, novamente, das teorias de Charles Darwin. Agora, existem formas disso acontecer, né? Uma forma, dessas 3 formas que eu apresento para vocês são as possíveis, né? Que a gente acredita que seja possível de acontecer. A primeira é a instabilidade, ou seja, quando a espécie A e B coevoluem, por exemplo, a espécie de parasito e uma espécie de hospedeiro, quando elas coevoluem, em um determinado momento, o A pode ter novas adaptações que não são correspondidas adaptativamente pela espécie de parasito. O que vai acontecer com o parasito? Ele vai se extinguir, ele vai parar de existir. Tá? Então, muitos parasitos deixaram de existir. A gente tem paleoparasitologia, né, que é uma parte da parasitologia que estuda os parasitos que já se extinguiram, assim como é que eu coloquei a imagem do dinossauro. Acontece. Também pode acontecer o inverso, de o parasito ser tão virulento, né, tão bom naquilo que ele faz, que ao ponto de que mata o hospedeiro. Para ele, isso não é bom, né, porque ele perde a sua casa, né? Ele pode se extinguir nisso também, ou ele pode se manter, mas ele vai ter que se adaptar a um outro hospedeiro quando ele mata o seu hospedeiro principal. Então, vejam que essa é uma possibilidade, e aí a gente tem a extinção de alguma das espécies. Uma outra possibilidade é ter um equilíbrio estático, né? Só que isso, gente, geralmente não acontece, é muito raro, que é quando as duas espécies chegam num ponto de equilíbrio tão perfeito que elas param de evoluir. Elas já estão, tá bom para as duas, elas já não têm mais por que correr, né? Elas já estão estáveis. Isso não acontece porque, né, é muito raro a gente imaginar que chegam num ponto de equilíbrio perfeito, né? Onde nada pode atrapalhar esse equilíbrio. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem qualquer mudança no ambiente, qualquer mudança de comportamento pode gerar qualquer desequilíbrio e aí tender para instabilidade, né? Para extinção ou a morte daquele, seja hospedeiro ou seja parasita. E aí, a hipótese mais aceita, que é o que a gente provavelmente acontece, né? É o equilíbrio dinâmico, que é quando a gente tem a espécie A e a espécie B evoluindo concomitantemente, ou seja, se adaptando o tempo todo. Ao mesmo tempo, então, que o hospedeiro está evoluindo, o parasito tem que evoluir também. E vice-versa. Se o parasito evoluir, ele tem que evoluir. Porque se ele não evoluir, ele vai morrer. Então é isso que a gente acredita, né? E é o mais provável que aconteça, é o que a gente vê, né? Provas de que isso acontece através das análises do genoma desses indivíduos, seja hospedeiro ou parasita, a gente consegue ver que eles estão em contínua coevolução. E essa teoria se chama equilíbrio da rainha vermelha, né? Mas que diabos é esse equilíbrio da rainha vermelha, né? Ou equilíbrio dinâmico? Peraí que não está passando. Estou passando aqui, mas não está passando.
Agora foi. O que é esse equilíbrio? É quando a gente tem o tempo todo, então, essa oscilação. Ora, o parasito se sobrepõe, e aí o hospedeiro tem também que correr para conseguir dar conta do que ele, né, daquele desafio. Aí as duas voltam, as duas populações a cair, porque eu estou matando o hospedeiro, eu estou matando o parasito. Ou vice-versa, se eu estou matando o parasito, eu estou crescendo o hospedeiro. Então fica essa oscilação o tempo todo. Mas isso é um equilíbrio, porque ao longo, mesmo fazendo esse sobe e desce, as duas continuam vivas, certo? Então, estar vivo, né, é a vantagem. Ele permanece ali, aquele parasito não é eliminado 100%. Mas eu também não matei o hospedeiro. Então, eu consigo evoluir, eu tenho tempo para selecionar, né, para ter gerações que sobreviveram, e aí com isso eu deixo descendentes que conseguem sobreviver também àquele desafio. Então, é isso que acontece, é um equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico, não é estático, é um equilíbrio que sobe e desce, a gente tem parasitos se adaptando e a gente tem hospedeiros se adaptando. E aí, por que chama Rainha Vermelha, né? O que tem a ver com essa Rainha Vermelha que eu coloquei aqui? Não sei se vocês já assistiram, né? Alice no País das Maravilhas, ou se vocês leram o livro, aqui tem uma imagem, né, da releitura desse livro, né, a mais atual, mas o livro original, essa aqui é a ilustração, é uma rainha, né, enfim, que fica confundindo toda a vida da Alice, e ela diz que a gente tem que correr o tempo todo para permanecer parado no mesmo lugar. E é uma coisa bem doida, né? Uma coisa bem filosófica, mas é exatamente isso que acontece na coevolução. A gente tem que ficar correndo o tempo todo para continuar parado, ou seja, para continuar do jeito que está. Porque se a gente não correr, se a gente não criar adaptações, se a gente não se adaptar, aí sim a gente vai parar de correr, a gente vai parar, a gente vai se extinguir. E aí é por isso que se usa bastante esse termo da Rainha Vermelha, né? Que é desse livro da Alice, no original, no País das Maravilhas. E aí, gente, é exatamente isso que acontece com o nosso sistema. A gente tem que se adaptar ao que o parasito faz, porque ele está nos agredindo, ele está nos espoliando, ele está removendo coisas de nós, ele está comendo a nossa comida, ele está detonando as nossas células, os nossos tecidos, né? E a gente precisa sobreviver, senão, se ele for mais apto, né? Se ele conseguir nos espoliar ao ponto de nos matar, a gente vai ser eliminado daquela, vai ser uma espécie a menos. Se isso acontecer em várias espécies, a gente vai perder uma população. Se perder uma população ou mais do que isso, a gente pode perder toda a espécie. Vamos fazer um paralelo aqui, por exemplo, com o Covid, né? A gente está mudando agora de assunto, falando de vírus, mas é mais ou menos a mesma história, né? Qualquer patógeno. A gente tem um agressor, né? E tem um hospedeiro. Então, a gente tem, por exemplo, espécies que de repente se adaptam. Estou falando Covid porque eu sei que agora é um tema mais atual, que talvez vocês já tenham ouvido, né? E tenham ouvido essas hipóteses, né? Então, a gente tinha um ancestral de vírus que de repente se adaptou ao ser humano. E aí ele fez um dano muito grande na nossa população, né? Quantas pessoas morreram? Se não tivesse vacina e tudo, o que ia acontecer? Só iriam sobreviver aqueles aptos, né? Aqueles que tinham alguma coisa no genoma, alguma diferença que garantisse vantagem. E aí só iam continuar no mundo aqueles que tivessem essa mutação, que tivessem essa alteração. E se nós conseguíssemos vencer essa batalha, digamos assim, se isso fosse uma batalha, né? Mas acaba sendo mais uma interação. O que aconteceria? A gente extinguiria o vírus. Mas o que está acontecendo? O ser humano vai se adaptando, vai criando mecanismos de defesa para permanecer vivos, e ao mesmo tempo o vírus está mutando para permanecer presente, né, aqui. E o parasito é a mesma coisa. A gente tem que o tempo todo desenvolver mecanismos de defesa contra as agressões, e o parasito, para ele permanecer, ele tem que também evoluir. Tá? A evolução no parasita é um pouco mais lenta, se a gente pensar comparando com o vírus, né? Porque o vírus, ele nem é um ser vivo propriamente, né? Ele tem uma maquinaria muito rápida de replicação e acontecem mutações muito mais rápido, né? Do que no parasito, que é um eucarioto, né? O parasito, nós temos, por exemplo, protozoários, nós temos eumintos, né? Então, são eucariotos, né?
e muitas vezes até multicelulares. Então, isso acontece também, um pouco de forma mais lenta, né, em termos de número de gerações, mas é possível sim, e acontece o tempo todo. Então, nós precisamos nos adaptar, e eles também. Então, nós criamos mecanismos de defesa para nos proteger dessa agressão que nós sofremos. E aí, eles precisam sobreviver a essa agressão, certo? Senão, eles se extinguem também. Então, o sistema imune é um exemplo vivo disso, né? Por que nós temos o sistema imune? Por que nós temos um sistema imune tão complexo, né? Porque nós fomos desafiados por muitos e muitos anos aí ao longo da evolução. Porque nós fomos desafiados e se a gente não fizesse isso, a gente morreria, né? E muitas espécies morreram, né? Muitas se extinguiram. E uma outra coisa, né, que tem que acontecer é a adaptação morfológica. O parasito, ao passo que quanto mais ele se torna, quanto mais ele vive próximo do seu hospedeiro, ele começa a perder algumas coisas, porque ele não precisa mais daquilo. Por exemplo, ele perde vias metabólicas, porque ele não precisa produzir aquilo que ele pega direto do seu hospedeiro. Então, se você imaginar o processo evolutivo, lá o ancestral, aquele que deu origem, né, às espécies seguintes, ele provavelmente tinha toda aquela maquinaria. Mas aí, conforme ele foi cada vez mais sendo selecionado para o seu hospedeiro específico, ele não precisou mais de determinadas coisas que foram perdidas e ele precisou criar outras que não existiam para permanecer vivo. Então, quando nós fornecemos abrigo, quando nós fornecemos alimento, o parasito ele então não precisa mais daquilo, ele perde aquele processo metabólico. Então, ele não só ganha coisas, ele também perde coisas, entende? Então, o parasito é do jeito que ele é hoje em dia por conta dessas adaptações que ele sofreu, que foram forjadas pela seleção natural, por estar, né, vivendo nesse ambiente hostil que é o corpo do hospedeiro. Então, gente, aqui para fechar essa história toda, né, eu quero contar para vocês que a adaptação, então, é a marca do parasitismo, tá? Porque o parasito, ao interagir com o seu hospedeiro, ele sofre alterações morfológicas, alterações biológicas e alterações que vão ditar o que ele é, que vão dizer, então, por que ele é assim. Né? E aí aquilo vai acontecendo e continua acontecendo o tempo todo. Aqui uma foto de um carrapato, né? Para vocês verem como ele é diferente, né? Ele é um aracnídeo, né? Por que ele é tão diferente, então, do que outros aracnídeos, né? De vida livre? Por que ele tem essas patas tão curvas e tão atarracadas, né? Tão fortes? Por que ele tem esse aparelho, né, para se alimentar? Por que é assim? Porque é próprio para aquela pele que ele vai se alimentar, porque é próprio para aquele pelo que ele vai se aderir, porque é próprio para aquele ambiente onde ele vive. Então, nós temos especificidade parasitária por conta disso. Nós temos carrapatos próprios de capivara, o outro é do cavalo, o outro é do ser humano. Algumas coisas eles compartilham, alguns são parecidos porque vivem próximos, mas não necessariamente ele não consegue parasitar qualquer organismo. Ele tem as suas preferências porque ele foi selecionado para aquele meio de vida onde ele existe. E aí eu vou dar uma série de exemplos para vocês, que talvez vocês nunca tenham parado para pensar, né? De tipos de adaptações parasitárias, né? Aqui, por exemplo, né, nós temos, uma delas é a perda ou atrofia de órgãos. Então, a gente vai ter órgãos que não existem mais ou órgãos que estão muito pequenos, né? Quase sem função. Por exemplo, nas pulgas e nos percevejos, né? Eles provavelmente a espécie ancestral tinha asas, até um ponto de que a asa não foi mais necessária e eles perderam, né? Ela deixou de existir porque ele não precisava mais naquele ambiente, né? A ausência de aparelho digestivo nos cestódios, então ele não precisa de aparelho digestivo porque ele consegue adquirir diretamente através do seu tegumento o alimento do seu hospedeiro. Aqui outra alteração, né, que os parasitas sofrem, né, é o aumento da capacidade reprodutiva. Então, eles precisam fazer muitos ovos, fazer muitas formas reprodutivas para que seja possível, então, ele atingir outro hospedeiro, né? Porque se forem poucos ovos ou poucas formas,
ele pode não conseguir completar o seu ciclo. Então, por exemplo, o Ascaris, né, ele produz mais de 200 mil ovos por dia. É muito ovo, né? Olha quanto ovo uma ave põe. Por que é tanto ovo assim que o Ascaris põe? Olha a xistossoma, gente, 200 mil cercárias por dia. Por que ela faz tanta cercária assim? Para ela conseguir alcançar o seu hospedeiro, né? Porque poucas cercárias não seriam suficientes, né? Ela teria, se extinguiria, né? Em poucas gerações a gente já não teria mais. E as que conseguiram, então, gerar muitos ovos ou muitas cercárias conseguiram permanecer, né, no nosso mundo. As que não conseguiram já não existem mais. Né? A Tênia aqui, por exemplo, nessa imagem, nós vemos aqui, é um exemplo, ela coloca, a saginata, ela coloca cerca de 700 mil ovos por dia, né? Ela libera nas fezes do hospedeiro. Aqui nessa imagem nós vemos também um exemplo de hipertrofia de órgãos. Né? O que é uma hipertrofia? Né? A gente pensa em hipertrofia, a gente pensa, né, no halterofilista, então tem órgãos muito grandes. Então isso acontece nos parasitos, então geralmente em órgãos de fixação. Né? Porque eles precisam se fixar no local onde eles estão. Então, por isso que eles têm ventosas, por isso que eles têm acúlios, por isso que eles têm um tegumento diferenciado, por isso que eles têm patas próprias para segurar o local que eles vão ter que se grudar, né? A patinha do carrapato, por exemplo, do piolho, ele é próprio para aquilo, para agarrar exatamente o calibre daquele pelo, daquele cabelo. Então, ele sofreu essa hipertrofia daquele órgão, porque aquilo era essencial para ele. Porque aqueles que não tinham aquela garra, né? Já eram perdidos, né? Ao ato de coçar, por exemplo, o cachorro coçava, acabava perdendo. Então, quanto mais hipertrofiado, mais garantia ele tinha de que ele estaria fixo ali, então mais chance ele tinha de ser selecionado e de permanecer vivo e de deixar descendentes. Aqui uma outra imagem, né, também da Tênia, mostrando aqui as proglotes, né? O que são as proglotes? São essas pequenas unidades, né, que compõem aquela fita enorme que a tênia forma, né? Então, aquela proglote é um exemplo de capacidade de reprodução que foi própria para deixar muitos descendentes sem precisar de um parceiro. Olha que forma interessante, né? Então, o hermafrodismo e a partenogenesis são formas, então, de você deixar descendentes sem precisar necessariamente de outro indivíduo de sexo oposto. Então, você tem numa mesma proglote, né, de um cestoide, por exemplo, da tênia, nós temos órgãos masculinos e feminino em cada uma daquelas unidades. Por exemplo, nós temos também os strongyloides, que é um exemplo clássico, né, de partenogênese, onde nós temos a capacidade de um indivíduo de deixar descendentes, mesmo sem ter o parceiro, né, sem ter o sexo oposto. Ela é capaz de gerar descendentes por ela mesma. Ela é triploide, ela consegue gerar diferentes larvas, né? E ali o ciclo se mantém no meio ambiente, mesmo quando as condições estão inóspitas para ela, mesmo quando ela demorou para encontrar um hospedeiro, mesmo quando aquele ambiente ficou muito tempo ali, mas ela consegue permanecer ali no meio ambiente, até que se estabeleça um parasitismo no hospedeiro. Então, são formas de se adaptar, que eles foram, então, selecionados e foram bem-sucedidas, né? Outra coisa interessante, agora já falando sobre evasão, né? O que é evasão? É quando a gente foge, né? Então, agora eu vou contar exemplos de adaptações que levam à evasão do sistema imune, que é a nossa forma de se defender desses parasitas. Então, como que ele também se adaptou? O xistossoma, por exemplo, e outros cistóides, trematóides, né? Eles também criaram formas de não serem reconhecidos pelo nosso sistema imune. Então, a gente desenvolveu o sistema imune e falou assim, opa, estamos garantidos, agora eu tenho um jeito de eliminar esse parasita. Só que o parasito também se adaptou. Ele criou uma forma, então, de se livrar daquilo. Então, ele tem um tegumento, né? E ele consegue captar moléculas do hospedeiro e colocar ali nele mesmo. Então, ele evita que o hospedeiro reconheça aquele intruso, que reconheça aquilo como não próprio. Então, é uma forma de evasão. E é feito por vários hospedeiros, tá? Eu coloquei alguns exemplos, mas assim, tem muitos exemplos aqui. E o próprio xistossoma, né, e outros trematóides também tem outras formas, por exemplo, a descamação da superfície. Então, primeiro, né, ele se cobriu, ok, ninguém tá me vendo porque eu tô cheio de anticorpos aqui no meu tegumento.
Mas uma hora a gente também conseguia, né? Nosso sistema é bem também ligeiro, ele vai conseguir, acabar conseguindo descobrir esse parasita. E aí, quando a gente descobre, a gente vai lá, liga o nosso anticorpo ali, começa a ligar complemento, tá, o antígeno ligado ao anticorpo, para tentar chamar, né, atrair as nossas células de defesa. O que o xistossoma faz, então, para se defender? Ele descola o seu tegumento, então ele descama a sua superfície. Olha só que interessante. Então, por mais que eles pareçam rudimentares, pareçam muitas vezes um verme, uma porcaria qualquer, não, ele tem toda a maquinaria que ele precisa para nos enganar, né? Para evadir o nosso sistema imune. Ele conseguiu, né, ao longo de milhares de anos, desenvolver mecanismos de fugir, né, das nossas principais ferramentas de combater, né, que são as nossas células do sistema imune. Eles também têm capacidade de secretar, de clivar, né, anticorpos, então eles têm enzimas que eles secretam, né, que vão quebrar esses nossos anticorpos. Então, por exemplo, as filárias, né, no caso da filariose linfática, né, que nós conhecemos popularmente como elefantíase, todos esses eumintos, eles têm esse mecanismo, né, muito primoroso de evadir o nosso sistema imune. E aí, até agora, eu falei bastante sobre eumintos, né? Sobre parasitos grandes. E os parasitos pequenos, né? Os protozoários, será que eles também conseguem invadir o nosso sistema imune? Né? Com certeza, eles conseguem, e conseguem fazer isso muito bem, por sinal. Né? Por isso que nós temos até hoje, por isso até hoje a gente não conseguiu eliminá-los, né? Da face da Terra. O nosso sistema imune não foi capaz de fazer isso. Uma forma desses organismos nos enganarem, né, de evadirem o nosso sistema, é a reclusão intracelular. O que é isso? Reclusão. Significa que ele fica escondido. Ele fica dentro das nossas células. E ali dentro das células ele consegue viver. Ele subverte toda a nossa maquinaria, né, que deveria causar a morte dele, mas a gente não consegue, né? Ele consegue viver. Então, pus aqui uma imagem, né, do plasmodium dentro das hemácias, né, onde ela evita, então, o contato com os anticorpos que estão no meio extracelular, com o complemento que está circulando, porque ela está dentro da célula. Né? Isso não acontece só com o plasmódio, obviamente, isso também acontece com a leishmania, também acontece com o trypanosoma, também acontece com o toxoplasma, e por aí vai, né, com todos esses parasitos que nós temos. Os parasitos intracelulares, quando eles estão dentro da célula, ele evita, então, o contato com o anticorpo, com o complemento. Mas ele tem que sobreviver lá dentro. Aí ele tem que desenvolver, ele tem que ter uma forma de sobreviver. Então, ele consegue, por exemplo, evitar a fusão do lisossomo, né, com o fagolisossomo, ele consegue, então, fugir daquele fagolisossomo. Alguns são capazes de sobreviver àquele pH ácido, né, formado no vacúolo parasitóforo, como é o caso da leishmania. Então, ele consegue subverter o nosso sistema, que deveria matá-lo, né, e ele consegue, muitas vezes, sobreviver dentro das nossas principais células, né, como é o caso do macrófago, das hemácias, não é verdade? Então, essas células que deveriam, que tem toda uma maquinaria para nos proteger, o parasita ele consegue mesmo assim subverter. E isso não foi de repente, como eu já falei, isso foi acontecendo ao longo de milhões de anos de evolução, de coevolução, nós evoluindo e eles também. E aí, uma forma também muito usada pelos parasitos intracelulares é a conversão de forma de vida. Por que a gente tem nas aulas de parasito aqueles ciclos mega complexos? Por que tem um monte de forma, gente, né? Para que assim, dificultar a vida da gente? Não podia ser uma coisa mais fácil, né? Por quê? Porque eles fazem isso para fugir das nossas ferramentas que a gente iria matá-lo. E aí, quando a gente então passa a reconhecê-lo, ele já muda de forma. E aí ele se transforma numa outra forma que é mais adaptada, que é mais capaz, né, de sobreviver. Por exemplo, né, o plasmódio faz isso o tempo todo, né, várias vezes, né, a leishmania faz isso, o trypanosoma faz isso. E aqui eu coloquei uma imagem do toxoplasma, né, porque é clássico, né, que o exemplo do toxoplasma, quando o nosso sistema imune ele é ativado, ele então se converte, aquela forma que se multiplicava ativamente, que é o taxoíta, ele passa então a ser a forma de bradizoíta. E aí isso significa o quê? Que ele está dentro de uma célula, da nossa própria célula, formando um cisto tecidual, lá no cérebro, lá nos olhos, lá no músculo. E aí, olha só que safadinho, ele está escondido e agora a gente não acha mais ele. É muito mais difícil a gente conseguir matá-lo, porque ele está
ele se converteu, ele mudou. Quando a gente começou a entender a brincadeira, começou a matar ele, opa, alguém me descobriu aqui, agora eu tenho que me esconder. E aí ele se esconde. Então, ele vai se esconder em locais privilegiados, né? Em locais onde a circulação de linfócitos, a circulação de anticorpos e outros efetores aí do sistema imune, onde essa circulação é mais restrita. Por exemplo, no cérebro, né? No tecido ocular e por aí vai. Então, é uma forma de evasão, né? Então, quando a gente consegue descobri-lo, ele acaba se escondendo. E aqui uma outra forma que é muito interessante é a variação antigênica, tá? Isso não acontece para todos os parasitos, mas acontece para alguns. E aqui eu selecionei o exemplo do Trypanosoma brucei, que não tem aqui no Brasil, mas é um exemplo clássico, né, de variação antigênica, tá? Isso acontece também no plasmódio, mas para o Trypanosoma brucei isso é muito, muito claro. A gente consegue ver perfeitamente, né, que quando o sistema imune começa a desenvolver anticorpos contra ele, como uma variante, que é uma molécula que fica, uma glicoproteína, né, que fica na superfície desse parasito, a gente começa a identificar aquilo, a gente começa a produzir anticorpos contra aquilo, ele simplesmente troca, ele começa a mostrar outro tipo. Aí a gente demora um pouco, né, para conseguir identificar, para criar células de defesa contra aquilo, né, anticorpos contra aquilo, a gente demora um pouquinho para produzir. Aí, quando a gente consegue, opa, ele percebe e ele troca, né? Então, não é que ele percebe, né? Ele é muito rudimentar, realmente, o organismo não tem órgãos sensitivos. Mas o que a gente faz? A gente começa, então, a matá-lo e a gente mesmo seleciona o genótipo que é diferente daquele que a gente identificava. Então, o genoma dele tem diferentes sequências que vão dar, que vão codificar diferentes proteínas, que vão, então, ser diferentemente expressas. E aí a gente vai ter essa bagunça, a gente vai ter essa coisa que o nosso sistema é incapaz de eliminar 100%. A gente elimina grande parte, mas não toda. E aquela pequena parte que sobrou, ele vai conseguir se recompor, ele vai conseguir gerar novos descendentes. E aí a gente fica com aquele parasitismo. Quando a gente está prestes a eliminar, ele consegue subverter e consegue aparecer novamente na corrente sanguínea. Então, gente, são formas de evasão, né? Provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre evasão do sistema imune, mecanismos de escape, e é isso, né? Aqui são alguns exemplos. Então, gente, para vocês verem que todo o nosso sistema precisou evoluir para lidar com esses patógenos, com esses parasitos, né, especificamente. Aqui vocês, não sei se vocês também já viram, mas o sistema imune, ele não foi sempre assim, né? Se você comparar o sistema imune dos diferentes organismos que existem atualmente, né? Por exemplo, invertebrados e outros vertebrados, nem todas as células estão presentes, né? Por exemplo, as esponjas, elas só têm fagócitos, né? Que são aquelas células que fazem a fagocitose. É assim que elas se defendem. Já os anelídeos, que são organismos um pouquinho mais complexos que as esponjas, já têm as células NK, né? Que são as células natural killer. Os artrópodes têm apenas fagócitos. Quando a gente vai, então, para os vertebrados, já começa a ficar mais complexa a história, né? A gente tem, então, os peixes, eles já começam a ter algumas classes de anticorpos, né? A gente já tem aqui os peixes cartilaginosos, já tem IgM, só IgM, ele já consegue sobreviver bem. Ele tem linfócito T e B. E aí você fala, poxa, mas por que a gente é tão complexo? Por que a gente lá na aula de imuno quase ficava doida com aquele monte de coisa, né? Com aquele monte de célula, aquele monte de nome? Por quê? Porque nós somos aqui, ó, nós somos mamíferos e nós temos aí mais de 7 a 8 classes de anticorpos, nós temos um monte de mecanismos que foram evoluindo. Né? Então, nós somos aqui, porque nós temos tantos, né, tanto sucesso evolutivo, né? Porque a gente só está vivo até hoje porque a gente precisou criar esse armamento, né? A gente precisou se armamentar contra esses patógenos. E a gente só evoluiu porque eles estavam lá o tempo todo nos desafiando. Sabe aquela história que a crítica, né? A gente só evolui quando tem crítica? É mais ou menos isso. A gente só evoluiu nesse ponto de ter 8 classes de anticorpos, porque teve patógeno ali o tempo todo, nos desafiando, nos espoliando, nos
evadindo e se mantendo. E ainda nós continuamos em evolução, né? Então, é por isso que nós temos, né, tantas classes, né? Por isso que nós temos não só as barreiras epiteliais, nós temos também fagócitos, nós temos sistema complemento, nós temos linfócitos de diferentes tipos, nós temos anticorpos. E é por isso, tá? E para quem estuda toda essa parte é muito interessante, né? Ver que para cada variação de patógeno nós temos uma resposta diferente, para cada tipo, né, para cada grupo de organismos a gente responde de uma forma diferente e é muito diversificado, né? Não são todos os seres humanos que respondem da mesma forma, né? Nós temos então pessoas que respondem de um tipo, de um jeito, tem pessoas que respondem do outro. Num determinado momento aquilo pode ser bom, outro não, né? Aquilo pode ser praticamente letal para uma pessoa e para outra passa despercebido, né? Algumas doenças são, a pessoa passa sem sintoma nenhum em algumas pessoas e para outras, às vezes, vai a óbito. Na verdade, a gente vê isso com Covid. E a gente vê isso com patógenos também, com parasitas, né? Qualquer um deles. Porque nem todo, a gente não é idêntico. A gente tem variações, né, no nosso genoma e nas nossas expressões, né, gênicas. Então, é por isso que alguns têm mais chance de sobreviver do que outros. E é por isso que isso continua em constante evolução, né? E aí, gente, só para vocês terem aqui um resuminho, né? Que cada protozoário, cada parasito, cada metazoário vai ter um diferente tipo de resposta imune, né? Mais específica, que vai ser um pouco mais efetiva, né? Então, quando o parasito ele é pequeno, ele é intracelular, a gente vai ter que usar a nossa ferramenta intracelular, né? A gente vai ter que ativar os nossos linfócitos, a gente vai ter que produzir anticorpos, né? Quando ele é grande, não dá para a gente fagocitar, por exemplo, um ascaris, não dá para a gente fagocitar, né, um verme adulto de, por exemplo, xistossoma. Então, a gente vai ter que usar a imunidade mediada por células, a gente vai ter que usar a citotoxicidade por eosinófilos, e aí a gente tem toda essa maquinaria por isso, porque a gente tem diferentes organismos nos atacando. Tá? Só para fazer um resumão mesmo. Claro que aqui é muito mais complexo do que isso, né? A gente tem provavelmente aqui imunologistas ouvindo e provavelmente sabem que isso aqui é muito mais complexo, mas só para vocês terem uma visão geral, né? De que a gente consegue sim combatê-los, né? A gente tem mecanismos que são mais afetivos do que outros, e aí determinados mecanismos acabam conseguindo eliminar 100% ou pelo menos parcialmente, né, aquela população de patógenos que nos aflige. Algumas pessoas conseguem melhor do que outras, dependendo do perfil de resposta que ela desempenha, né, que ela desenvolve. E agora, para finalizar, né, acho que não vou me estender mais, porque esse é um assunto que a gente poderia passar um semestre inteiro falando, né? Mas só para dar mesmo uma visão geral, e vocês agora vão ter o curso específico falando sobre cada um dos patógenos, né, parasitos que mais importantes. E aqui só para finalizar, dizendo que os parasitos têm diferentes formas de subverter e evadir o nosso sistema imune, né? As nossas células, né, a leishmania, o plasmódio, se escondem, por exemplo, né? Ali os anticorpos não podem encontrá-los, como eu já mencionei, e aí eles precisam liberar moléculas para confundir o nosso sistema imune, né? Nós temos, então, protozoários que não estão dentro das células, que estão no sistema, na parte externa, né, na parte no sangue, então eles também vão ter que evadir o nosso sistema imune, eles vão precisar de alguma forma subverter, eles vão ter que criar moléculas que subvertem, né, essas nossas defesas, enfim, né, existem N formas de escapar que eles desenvolveram, né, e que a nossa resposta imune está em constante evolução, né, assim como os parasitos. Então, não é uma coisa estática, os parasitos eles estão evoluindo também, e é por isso que é importante a gente continuar estudando esses parasitos, para a gente entender melhor como eles agem, para a gente poder combatê-los, para a gente continuar para a gente garantir a nossa sobrevivência, né, e para a gente minimizar os efeitos danosos que esses patógenos fazem no ser humano. Então é isso, eu agradeço muito pela atenção. Pronto, agradeço pela atenção, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.